Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos falar sobre o Abril Verde, que saúde mental agora é assunto de norma trabalhista, é isso? Eu estou aqui juntando, Felipe, o Abril Verde com a NR1 que vai entrar em vigor em maio, tá? O Abril Verde, ele é dedicado à saúde e segurança no trabalho. Então, ele já é um mês, né, dedicado a isso. Mas, além disso, agora tem essas mudanças na NR1. Então, acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, porque essas mudanças vieram porque o ano passado foi péssimo, péssimo nesse aspecto. O que aconteceu? No ano passado, para você ter uma ideia, teve 472 mil e um pouquinho mais de afastamentos por questões de saúde mental. Afastamentos do trabalho, né? Pessoas com carteira de trabalho que foram afastadas, que se afastaram por problemas de doença mental no Brasil. Imagina, 472 mil pessoas. Então, uma das ações do Ministério do Trabalho foi fazer essas modificações nessa NR1, que é uma norma trabalhista, que visa a questão realmente da saúde mental também, né? Realmente os dados são alarmantes e lembrando, pessoal, que nós temos um conteúdo falando sobre a saúde mental. Eu deixei o link aqui afixado aí no vídeo, né, nos cards, para vocês assistirem depois, porque eu acho que se conecta também com esse tema. Então é isso, Abril conhecido como Abril Verde, esse mês de conscientização sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. Então, acho que era legal a gente saber quais foram essas mudanças, né, na NR1. Eu vou pedir para você ler, Fê, e aí a gente vai conversando sobre isso, tá? Inclusão de riscos psicossociais, estresse, assédio, pressão excessiva, agora fazem parte do GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ou seja, saúde mental virou obrigação legal. E isso é muito sério e muito complexo, né? Porque para as empresas lidarem com isso. Então, antes as empresas não tinham que considerar isso e agora elas vão ter que fazer esse levantamento nesse GRO, né? Que é, como você falou, gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, essa inclusão, imagine, de riscos psicossociais, né? GRO mais abrangente: identificar, avaliar, controlar, monitorar e registrar riscos de todos os tipos, inclusive esses psicossociais. De uma GRO um pouco mais restrita, ela ficou mais abrangente para esses aspectos não tão tangíveis, né? Então, é uma complicação importante, digamos assim, pelos números que foram mostrados, né? Participação dos colaboradores, ouvir as pessoas, envolver quem vive o dia a dia, isso passa a ser parte do processo. Então, vários elementos vão ter que ser detectados, mas não apenas a partir da visão dos gestores, né? Mas também a partir da visão dos colaboradores, né? Ou dos empregados, da forma como a empresa chame. Mas o importante é que as pessoas que trabalham precisam ser ouvidas. Isso é algo que passou a fazer parte da norma, né? Algumas empresas já faziam isso é muito bom, mas muitas não faziam, né? Então, ouvir as pessoas é importante. Avaliação de todos os riscos, não só físico e químico, mas também biológico, ergonômico, de acidentes e psicossociais. Então, veja, né, esses riscos mais visíveis, concretos, eles são menos difíceis de detectar, né? Mas esses riscos aí psicossociais, sem conversa não dá para você detectar. Então, é importante, essencial o diálogo. E o diálogo, para quem não está acostumado a fazer, não é algo simples, porque às vezes você chama as pessoas e ninguém fala nada. Por quê? Se ninguém fala nada, pode ter certeza, está ruim. Porque se as pessoas não falam nada é porque elas têm medo, né? Então, já é algo que você pode ter clareza. Não saia de lá feliz, não tem problema nenhum, ninguém falou nada. Não, aí tem problema sim, com certeza. Integração de ações. Empresas que compartilham o mesmo espaço precisam trabalhar juntas na gestão dos riscos. Sim, porque às vezes o que acontece? Grandes empresas têm empresas terceiras que trabalham no mesmo lugar, só que elas têm condições de trabalho totalmente diferentes às vezes. Às vezes tem
restaurante diferente, tem uniforme diferente, tem EPIs de qualidade diferente, e tudo isso são fatores estressantes. Não são fatores apenas que podem causar acidentes físicos, mas também podem causar questões psicossociais. Então, tudo isso também vai ter que ser gerenciado de uma forma mais integrada. Diante de todo esse cenário, como a oficina de liderança pode participar, ajudando as empresas a lidar também com essas mudanças que são extremamente desafiadoras? Eu acho que do jeito que a gente vem trabalhando, né, nesses 28 anos da oficina de liderança, a gente pode ajudar bastante, porque uma das mudanças, né, da NR1 também é a questão da participação ativa dos colaboradores nos programas de treinamento. Quer dizer, eles também terem voz, né, sobre o que eles sentem necessidade de serem treinados. Então, é algo que entrou também na NR1, essa fala, né? Então, nós da oficina de liderança, a gente ajuda bastante nessa questão de ouvir as pessoas, sabe? Círculo de diálogo, ciclos de diálogo, a gente tem muita facilidade para ajudar as pessoas a dizerem aquilo que elas realmente querem dizer. Então, nessa questão de participação ativa dos colaboradores, a gente pode ajudar muito. E outra coisa que também está na NR1 são os treinamentos e capacitações, né? E esses treinamentos também, além de ser treinamentos, como as empresas já fazem, né, para suas questões naturais do trabalho, também vão ter que ser voltados, em alguma medida, para a prevenção de riscos psicossociais. E isso a oficina de liderança também pode ajudar, e já vem ajudando as empresas há muito tempo, né? Mas eu acho muito importante que isso esteja claro agora na NR, né? Tanto a participação ativa dos colaboradores em relação aos próprios riscos, quanto a participação deles nos treinamentos, né? No que eles querem, o que eles precisam ser treinados. E também eu acho que o tipo de treinamento que a oficina de liderança faz nunca é um treinamento passivo, né? Que eles ficam lá sentados, como muito treinamento né? Eles entram sentados, sem falar, e saem sem falar, porque foi uma sequência que o instrutor estava lá falando, acabou, eles vão embora, eles não se manifestaram em nenhum momento. Nós não trabalhamos assim de jeito nenhum, né? Nós falamos muito menos do que os participantes. Então, eu acho que essa facilidade que a gente tem de ajudar as pessoas a falarem, ela se adequa totalmente à NR1, né? A gente ajuda nesse ponto, a gente tem facilidade nisso porque realmente faz décadas já que a gente trabalha com isso, né? E a gente gosta disso, a gente gosta de ouvir as pessoas falarem, porque realmente é diferente a percepção de um nível ou de outro nível. A gente tem que ouvir todos os níveis. Não quer dizer que a pessoa que tem menos escolaridade, às vezes, ela tem menos capacidade de participação ou menos capacidade de dar uma ideia fantástica. E, às vezes, as pessoas não são ouvidas, porque ela está num cargo baixo ou ela tem um nível de escolaridade baixo, e nós não nos detemos, nós não nos bloqueamos por essas questões, de jeito nenhum. A gente ouve a pessoa, seja lá ela quem for, né? Então, isso ajuda realmente com que as pessoas se manifestem. E aí vocês já devem ter visto vários casos exatamente como esses, né? De pessoas ali que talvez eram subjugadas e tal, e deram um espetáculo ali no entendimento do que uma empresa precisava. Sim, várias vezes. Eu acho que tem muitos casos aí descritos isso em livros também, né? Mas nós já vimos muitas vezes, né? Às vezes quem está com a solução do problema não é o diretor, né? Às vezes quem está com a solução do problema é a pessoa que está lá lidando diretamente com o tal problema. Então, a gente saber ouvir essas pessoas é extremamente relevante, né? E acho que nessas questões que a NR1 está se preocupando, que são nessas questões mentais, psicossociais, existe muito ainda, muito desrespeito, sabe? Desrespeito. Em que sentido? No sentido de que a pessoa acha que porque ela tem um cargo, ela tem o direito de tratar o outro que não tem cargo de uma forma grosseira.
Então, isso eu acho que é herança do Brasil colonial, eu não sei. Porque a pessoa acha que se o outro errou, e às vezes errou mesmo, não estou dizendo que o julgamento foi errado. Às vezes errou, mas ele vai errar de novo, porque o jeito que ele foi tratado quando ele errou é tão assustador que ele nem consegue entender o que é que foi que aconteceu ali direito, né? Deve acontecer também do sujeito que sempre foi maltratado, sempre foi castigado, sempre falaram errado com ele. Aí ele virou o chefe. Aí o que que ele faz? A mesma coisa. Repete. Tem muito isso. Se ele não é treinado, ele repete. Por quê? Porque ele não tem parâmetro, né? Então o parâmetro dele era aquele, não é? E às vezes ele gosta, né? Depender do tipo de pessoa, ele vai, agora chegou a minha vez, né? A minha vez de também ser o cara que bate na mesa, né? Mas quando ele é treinado, quando ele percebe, quando ele entende, e quando ele percebe que o que ele tem de mais valioso, de verdade, são os valores, né? E não o cargo, ele vai conseguir fazer com que o cargo dele tenha uma abrangência legal, que consiga também desenvolver outras pessoas e não amedrontar outras pessoas. Agora, algumas empresas estão se preocupando com isso, tipo assim, eu não promovo você se você não tiver um sucessor, né? Se você não tiver preparado um sucessor. Algumas empresas têm se preocupado com isso, sabe? Porque realmente, às vezes, a pessoa ela está pronta para ser promovida, mas ela não tem ninguém para deixar no lugar dela. Então fica um vácuo, a empresa tem perda com isso, né? Então, em muitas empresas, tem lá esse direcionamento para que você, desde que você entra na empresa, você já está preparando um sucessor. Um sucessor que te substitua, para você ter férias decentes, porque isso também tem a ver com essa NR1, de riscos psicossociais, né? Porque também os gestores têm uma vida muito estressante, porque ele não pode nem sair de férias, né? Ele está o tempo todo tendo que atender telefone, tendo que resolver problema durante as suas férias, ao fim de semana, não tem paz, não é? Isso tudo está errado, isso tudo faz com que a pessoa esteja ali no nível de estresse muito danado. E aí ele vai parar no hospital, vai parar no psiquiatra, vai parar em algum lugar ali. Olha, 470 mil pessoas é gente pra caramba que não se sentiu bem, não é verdade? Claro que tem problemas ali que são individuais, não é? Não é da empresa. Mas muitos problemas, sim, podem ter sido causados por aquele ambiente, um ambiente tóxico, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, trabalha numa área de risco, sem cuidado adequado da própria empresa, ela fica o tempo todo tensa, ou ela sofre porque ela vê coisas, né, assim, acidentes, e ninguém tem um cuidado depois de um acidente de acolher as pessoas que não sofreram um acidente, mas que visualizaram aquilo. Tem coisas de todos os tipos. Tem esse maltrato também, às vezes, com a comunidade, e a pessoa é a comunidade, não é? Porque ela é o empregado quando ela está na empresa, quando ela está fora, ela é a comunidade. E aí ela vê a empresa tratando mal a comunidade, ela se estressa, eu trabalho onde? Eu trabalho em alguma coisa que está fazendo mal para mim mesmo, para minha família, né? Então, tudo isso são fatores estressantes. Então, se não há diálogo, né? Diálogo realmente verdadeiro, né? Aberto. Diálogo com ações, porque não adianta também só falar e não fazer nada. É preciso que, se não acontece esse tipo de coisa, as pessoas vão ficando realmente cada vez mais tensas. Então, exatamente o método de trabalho de vocês é completamente diferente, porque as pessoas elas precisam colocar a mão na massa, refletir, falar, se expressar e ver muitas vezes as situações ocorrendo, né, por outros olhos, né, com muita discussão e muitas atividades que vocês fazem, porque senão vira uma palestra e aí as pessoas colocam assim, eu fiz o curso lá de não sei o quê, ponto. Só que elas vão continuar agindo da mesma forma, não é isso? É difícil mudar, né? Não é uma coisa simples. Então, o que a gente faz? A gente procura fazer com que a prática nova, né, o viver aquele conceito aconteça dentro da sala mesmo, ali dentro das atividades, né? Porque já foi a primeira vez que ele experimentou. Então, quando ele sai, quando ele volta para o trabalho dele,
não vai ser a primeira vez que ele vai usar aquilo, ele já usou em sala, ele não apenas ouviu, ele praticou. Então, isso facilita com que ele coloque em prática lá fora, né? Eu acho que esse método facilita. Claro, nada é varinha de condão, nada é mágica, né? Mas a gente entende que se ele já vivenciou, se ele percebeu como aquilo tem ganho, a chance dele colocar em prática no dia a dia dele é muito maior do que apenas se ele ouvir, não é? Só ouvir é muito pouco. É importante, mas é pouco. Além do que, vocês não têm um curso pronto, não tem um programa pronto. Cada empresa tem a sua adaptação de acordo com as necessidades. Isso também é um diferencial que acaba alterando toda a qualidade, né, do que é oferecido também. Ah, sim, porque é assim, né? Se você vai ver esse tipo de riscos que a NR1 está falando, eles são muito específicos, né? Você tem que analisar ali o que está acontecendo. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer algo a partir de um diagnóstico, né, a gente vai fazer algo que seja específico para aquela empresa. Acho que é o único programa assim que a gente tem e ainda a gente faz adaptações é o programa de formação de BP, né, de Business Partners. Esse a gente tem um programa porque ele é muito consistente, esse programa é muito consistente e essa função ela é muito semelhante nas empresas. Mas quando a gente vai lidar com a problemática da empresa, aí realmente a gente não faz nada de prateleira. A gente vai e faz algo para aquela empresa, porque cada empresa tem as suas condições ali, né? O seu jeitinho. E se a gente não chegar nesse jeitinho, a gente não faz a diferença real nessas questões que são complexas, né? Nessas questões que você chega nesses pontos que a NR1 está querendo cuidar, que são justamente essas questões que envolvem estresse, que envolvem as questões psicossociais, que envolvem relacionamento, essas não são tão simples, né? Então precisam ser adequadas àquela empresa. Bom, moçada, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês se atentem, né, a essa NR1, às suas mudanças, e também se atentem ao diálogo. A chave, a solução para a maior parte desses problemas está no diálogo. Tá? Um grande dia para vocês, um grande trabalho e uma grande vida. Tchauzinho. Escrevam aqui, pessoal, o que vocês acharam aqui deste material. E, afinal, tudo isso faz parte do diálogo também, não é mesmo? Então é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.